Olha, vamos falar sobre Exu. É um nome que, nossa, é cercado de mistério e, infelizmente, de muitos equívocos, né? Mas afinal, quem é Exu de verdade? A ideia aqui é a gente mergulhar no que ele significa e tentar desfazer essa confusão toda. E já vamos começar com a questão principal. Para muita gente, ouvir Exu é quase a mesma coisa que ouvir diabo. Mas de onde veio essa associação? É isso que a gente vai investigar, confrontando esse estereótipo de frente para entender por que ele não faz o menor sentido. E olha só, essa dúvida não é pequena não. Os dados mostram uma busca gigante por o que é Exu. Isso só prova o quanto essa confusão é generalizada e o quanto é necessário ter um papo reto, com fundamento, sobre o assunto. Certo. Então vamos lá. É muito importante entender que essa confusão não surgiu do nada, não foi por acaso. Ela tem raízes históricas bem profundas. E como a gente vai ver, foi um processo bem intencional. A verdade é essa, nua e crua. Associar Exu ao diabo não foi um simples erro de tradução. Como a citação deixa bem claro, isso fez parte de um projeto de poder. Um projeto para apagar uma cultura e impor outra por cima. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar como essa história foi construída. O ponto de virada foi ali no século XIX. Tradutores, com uma visão de mundo cristã, precisavam de uma palavra local para diabo. E a escolha, totalmente equivocada, recaiu sobre Exu. Isso selou um destino de muita perseguição. Agora, o mais interessante é quando a gente coloca os conceitos lado a lado, como está aqui na tabela. A lógica simplesmente não fecha. Exu é uma força da criação, é o mensageiro. O diabo é uma figura da negação. Exu pune o erro para restaurar o equilíbrio do universo, o diabo que é a perdição. São visões de mundo que não tem nada a ver uma com a outra. Ok, a gente já gastou um bom tempo desconstruindo a ideia errada. Agora, a parte mais importante. Quem Exu realmente é dentro da cosmologia iorubá? Mas para entender Exu, primeiro a gente precisa falar de um conceito-chave, o axé. Pensa no axé como energia primordial, sabe? A força vital que está em absolutamente tudo que existe no universo. É a própria energia da vida. E é aqui que a mágica acontece. Se o axé é a energia, a gasolina do universo, Exu é quem dá a partida. No pensamento iorubá, o que está parado, estagnado, está basicamente morto. A vida é movimento, é comunicação, é troca. E Exu é o motor que faz tudo isso girar. É por isso que ele é o grande mensageiro. Ele é quem garante que a comunicação entre o nosso mundo, o Aie, e o mundo espiritual, o Orum, nunca pare. Sem Exu, os mundos ficariam isolados, e o fluxo de axé, daquela energia vital, seria cortado. Beleza. Se ele é um movimento, onde é que a gente encontra Exu no dia a dia? Quais são os domínios dele? Bom, são justamente os lugares onde o movimento e a troca são mais intensos. Então, Exu está nas encruzilhadas, nos pontos de escolha, nos mercados, onde tudo troca de mãos. Ele é o guardião das portas, das passagens. E pensando bem, dá até pra gente enxergar a internet como um grande domínio de Exu hoje em dia. Um fluxo sem fim de informação, de conexão e de possibilidades. Agora, muita atenção aqui, porque esse é outro ponto que causa uma confusão gigante e que é fundamental a gente esclarecer. É super importante separar as coisas. Uma coisa é o Orixá Exu, que é uma força da natureza, um princípio divino quase como a gravidade. Outra coisa completamente diferente são as entidades, como Exu Tiriri ou Exu Marabô. Eles são espíritos de pessoas que já viveram e que hoje trabalham nessa vibração, nessa energia de Exu. Misturar esses dois conceitos é a raiz de muito preconceito. Bom, com tudo isso que a gente já entendeu, a lógica por trás dos rituais começa a fazer muito mais sentido, né? Deixa de ser algo para agradar um ser mal-humorado e passa a ser uma participação numa troca de energia super inteligente. O principal ritual se chama Padê, que quer dizer encontrar. É uma oferenda feita sempre no início de qualquer cerimônia para honrar Exu. Como ele é o mensageiro, ele é o primeiro a ser reverenciado para garantir que a comunicação com o sagrado flua sem problemas. É um convite, um ato de respeito. E os elementos usados falam uma linguagem simbólica. Cada coisinha na oferenda é como uma palavra numa frase. O azeite de dendê é a energia que ativa. A cachaça é a fluidez da comunicação. A pimenta é o poder da palavra. Cada item tem um porquê, uma função específica nessa equação.
E tudo isso nos leva a um ponto final que eleva Exu de uma figura religiosa para um símbolo social e cultural poderosíssimo, o símbolo da resistência. Pensa só, diante de toda a perseguição, de toda a tentativa de demonização, insistir em cultuar Exu virou um ato de resistência. Foi uma forma de dizer não para a imposição cultural, de preservar a própria identidade, a própria forma de ver o mundo. E essa resistência continua muito viva. Em 2022, a Escola de Samba Grande Rio fez história. Levou Exu para o maior palco popular do país e foi campeã. Aquilo foi um marco, foi um passo gigante contra o racismo religioso, trazendo essa discussão para o centro do debate. E tem uma metáfora iorubá que ilustra esse poder de um jeito brilhante. É a capacidade de criar vida, de criar cultura, de criar poder mesmo no chão mais hostil, mais infértil. É a vida se afirmando contra tudo e contra todos. No fim das contas, Exu é o princípio do movimento, da comunicação, da quebra da estagnação. E se o que está parado está morto, a pergunta que ele deixa para a gente pensar é: qual o movimento o mundo precisa que a gente faça hoje?